Oi, eu sou a Denise, do Denise Tá Chamando, e esse é mais um vídeo de leituras. Eu vou comentar neste vídeo sobre o livro 13 Mulheres e um Colar de Diamantes. Esse livro foi escrito pela Cheryl Jarvis, que é essa aqui. A Cheryl é uma jornalista e ela fez uma entrevista com todas essas mulheres que participaram do, como eu posso chamar, desse grupo, eu não sei, dessa associação, não tem uma definição. Essa história é uma história real, ela aconteceu de fato, né, nos Estados Unidos, e ela envolve 13 mulheres a partir dos 50 anos de idade, se não me engano, a maioria delas, não lembro se tem uma que seja mais nova que isso, não me recordo, me perdoe. A Jonelle, que teve a ideia, ela queria comprar um colar de diamantes, e obviamente um colar de diamantes é muito, 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 muito caro. A Jonelle é corretora de imóveis, então ela até teria, né, condição financeira de comprar, só que ela também não é boba, ela não queria investir tanto numa única peça, que afinal de contas é tanto, muito dinheiro concentrado numa peça só, né? Então ela resolveu convidar algumas amigas de fato, né, que já eram amigas dela, para poder fazer um tipo de sociedade. Ela pensava inicialmente num grupo pequeno, mas aí ela resolveu aumentar um pouco mais esse grupo, depois ela aumentou demais, né, no planejamento dela, né, e aí depois ela resolveu reduzir esse grupo para um grupo de 12 mulheres, raciocinando, né, os 12 meses do ano como um período que cada uma pudesse ficar com o colar, cada uma ficaria em um mês, durante um mês. Ela foi numa joalheria da cidade e ela viu esse colar maravilhoso, que eu notei a foto, não consegui. E é um colar que tem essa descrição mesmo, de uma pedra maior ao centro, e elas vão reduzindo conforme vão chegando até o fecho. E ela encantou, achou maravilhosa, se não me engano, ela estava na companhia da mãe dela e de uma amiga. E ela ficou, não, agora que eu achei o colar dos sonhos mesmo, então eu tenho que comprar. Então ela resolveu levar a cabo essa ideia E também ela fez já uma pechincha, né, com o proprietário da loja. E aí ele falou que dava para reduzir o valor X lá, que reduziu bastante, inclusive, o valor. E ela resolveu fazer iniciar esse grupo. Começou a ligar para umas amigas, umas chamando de louco. Como assim compartilhar uma joia? Como assim comprar uma joia sem ficar com a joia, né? Ficar com ela só de vez em quando? Não tinha sentido para muitas delas. Outras já, assim que ela ligou, aceitaram sem pestanejar. Teve algumas que foram a partir de ligações de outras amigas dela que resolveram participar. E uma outra que é a mulher do joalheiro, que falou pra ela que dos descontos, né, que ela pediu mais outro desconto, que poderia fazer esse desconto desde que a esposa dele entrasse na cota. E cada uma dessas mulheres pagou uma cota do valor do colar de diamantes. Se eu não me engano, ficou por $15 mil o colar de diamantes. Ao todo ele estava originalmente, se eu não me engano, por 37 mil. Assim, teve uma redução muito boa no valor. Então cada uma da história dessas mulheres, a história de cada uma dessas mulheres, né, é abordada num capítulo do livro e mostra por que elas resolveram aderir, como que elas receberam o convite, como é que é a história de vida delas, se ela é viúva, se ela é casada, se ela tem filho, se ela trabalha, se ela é dona de casa, se ela é rica, se ela tem uma condição financeira menos favorecida, que tem de fato aqui não é um grupo composto de mulheres com a mesma condição financeira. Cada uma delas tem uma realidade diferente. Tem umas que têm uma vida mais complicada, exige mais batalha, outras já são ricas mesmo, que não precisam trabalhar, outras mesmo sendo ricas trabalham, fazem questão de trabalhar, e outras desenvolveram a riqueza a partir do próprio trabalho, né? E tem as que têm a vida mais ou menos, né, que trabalha para poder manter uma vida melhorzinha, foi juntando um dinheirinho, então consegue ter uma vida bem estável.
Então o livro ele vai contando essas histórias, contando os conflitos, contando as reuniões que aconteceram, onde elas foram definindo, né, as regras. Como aumentou o número de usuários, então elas tiveram que reduzir os dias, né, que cada um ia ficar, que originalmente seria um mês, aí tiveram que reduzir para 20 e poucos dias, mas ainda assim conseguiram coordenar, né, de modo que todas pudessem ficar com colar durante um período do ano. Se eu não me engano, dá uns 20 e poucos dias, acho que 22 dias, não me lembro ao certo. Então, assim, achei a história bárbara, achei a história muito interessante. Só que aqui no livro, infelizmente, eu achei assim, ela mal contada. A Cherry, ela não conseguiu amarrar direito a situação, que ela começa contando, pega uma personagem tal. Aí começa a estar contando a história dela, como é que é assim, assim, e de repente ela começa uma sessão de depoimentos. Aí daqui a pouco vem a história da outra, aí começa contando a historinha, e uma sessão de depoimentos. Então ela, do nada, ela passa por esses depoimentos. Na hora, as cenas descritivas dela também são bem complicadas, assim, você vê que ela tem como é que fala? Sei lá, ela tem um jeito estranho de descrever, que ela vai assim muito pelo luxo, pela riqueza das coisas, aquele... eu não sei, eu não gostei das descrições que ela fez, que cada vez que ia a um encontro de uma das mulheres, era na casa dela ou em algum local proposto por essas mulheres. Então ela faz essa descrição, né, de cenário, a descrição das bebidas servidas, das comidas servidas, e eu achei assim meio esquisito, meio blasé do jeito que ela fez as descrições, assim, uma babação de ovo naquela, sei lá, naqueles champanhe exuberante, uma mesa posta com uma toalha torneada, bordada, não sei o que. Eu falei, nossa, achei muito esquisitinho. Acabava cortando o que de fato era interessante na história. Mas assim, eu consegui apreender algumas coisas. De um modo geral, elas, até onde sei, é a única informação registrada a respeito dessa história. Elas têm... foram procuradas por jornalistas, inclusive na época elas teriam sido procuradas para poder comparecer no programa da Oprah, mas isso é uma das coisas que deu muita polêmica no grupo, essa questão da imprensa se envolver, delas divulgarem a história delas para a imprensa. Deu muito conflito no grupo, algumas eram radicalmente contra, outros eram favoráveis, outros até tinham contatos mesmo para poder promover, que acho interessante contar. É uma história que eu considero muito interessante também. E assim, acabou que ela ficou meio mal contada, não sei. Assim, achei a história muito boa, só que do jeito que ela foi redigida eu não gostei, entendeu? A partir do uso, né, do colar pelas senhoras, elas começam a ver algo mais nessa questão do colar. A questão de como o colar de diamante era importante para poder trazer um sorriso, sabe? Então elas passaram a compartilhar esse colar com outras pessoas, algumas com colegas de trabalho, com filhas, com mulheres que tinham algum grupo, né, específico de uma doença típica, X. Então eles começaram a fazer vários trabalhos sociais envolvendo o colar, que elas chamaram de Giulia, se eu não me engano, Giulia, não sei, vou escrever aqui que fica melhor. E eles começaram a angariar fundos, fazer eventos para angariar fundos para poder ajudar alguns grupos diferentes. Periodicamente elas faziam um evento, começaram a fazer um evento para poder angariar fundo em prol de uma determinada causa. E nesse evento, a usuária do mês, né, ele acabava compartilhando o colar com outras mulheres daquele evento. Mulheres com câncer tinham a experiência de poder usar o colar e se sentirem magníficas, né, naquele momento. E como, de fato, a vaidade, o uso da joia não só como objeto de consumo, que é uma das coisas que a Jonelle fala muito nos relatos dela, que ela não queria fazer uma ode ao consumismo, a uma coisa desenfreada, gastar, que a mulher só pode ser feliz com um colar de diamantes, mas que qualquer mulher pode usar um colar de diamantes e ela merece se sentir especial. Então, eu achei a proposta muito legal, muito, muito bacana. E assim, infelizmente eu lamento que elas tenham optado
por não compartilhar mais essa história, porque eu acho que de repente teriam conseguido uma pessoa que pudesse contar assim, de um jeito mais emocionante, de um jeito mais bacana. A gente teve assim, uma situação das brigas, né, das desavenças, de como tornar legal essa sociedade para garantir que elas não tivessem problemas entre elas mesmas no futuro, por causa das diferenças de opiniões. Afinal de contas, são 13 mulheres com opiniões bem diferentes, né? Então elas tinham algumas discussões e elas resolveram formalizar um contrato mesmo de funcionamento dessa sociedade delas. Assim, era a opinião diversa, né? Algumas não queriam, achavam um absurdo, que ia acabar com a experiência de compartilhamento, né? E tornar parecido com um negócio, e esse não era o objetivo da situação, mas por uma questão de facilitar mesmo, para poder as regras melhor estabelecidas facilitariam a vida, então elas todas acabaram assinando, né? Com um contrato bem formal mesmo. Então, assim, é uma leitura curiosa, é uma leitura interessante que eu recomendo. Eu acho que vale a pena pela história, assim, dessas mulheres, mas eu tenho um certo ressalvo, de fato, pela maneira como ela foi contada aqui nesse livro. Acho que ela poderia ter optado por um dos dois formatos, ou a narrativa, do jeito que ela estava fazendo numa parte, ou logo a sequência de depoimentos mesmo, a partir da narrativa em primeira pessoa, né, de cada uma das personagens mesmo, já que ela teve essa dificuldade de conectar os discursos, né, de cada uma delas, os depoimentos, né, acho que não é nem discurso, os depoimentos de cada uma delas quando ela estava fazendo a narrativa. Então acho que ela poderia ter feito essa opção de ter seguido logo numa narrativa em primeira pessoa, já que ela não conseguiu sustentar a narrativa em terceira pessoa. Então, esses foram meus comentários sobre 13 mulheres e um colar de diamantes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.